A Sofia de Jesus Cristo. Hélio da Sabedoria do Salvador. A Sofia de Jesus Cristo. Biblioteca de Nhanhagem Amadi. Disponível em O Livro do Salvador Eterno, o Espírito Santo na Alma. Capítulo 1. Jesus Cristo tem com seus 12 discípulos e as 7 discípulas. Após Jesus ter ressuscitado dos mortos, seus 12 discípulos e 7 mulheres continuaram a ser seus seguidores e foram para a Galiléia, na montanha chamada Divinação e Alegria. Enquanto eles se reuniram, ficaram perplexos com a realidade do plano invisível e do universo e a sagrada providência, o poder das autoridades do caos, e sobretudo o que o Salvador está fazendo com eles no mistério do plano sagrado. O Salvador apareceu, não em sua forma corpórea anterior, mas no esplendor do Espírito invisível. E sua semelhança se assemelha a um grande anjo luminescente, mas sua semelhança é indescritível. Nenhuma carne mortal poderia suportar tal glória, mas apenas um corpo de substância pura e perfeita, como aquele que ele nos ensinou no monte chamado das Oliveiras, na Galiléia. E ele disse: "Paz seja convosco, a minha paz vos dou." E todos ficaram maravilhados e com medo. O Salvador riu e disse-lhes: "Em que estão pensando? Estão perplexos? O que querem saber?" Capítulo 2. A realidade do plano do universo invisível. Felipe disse: "Nós queremos que o Senhor explique sobre a realidade do plano divino do universo invisível." O Salvador disse-lhes: "Quero que saibam que todos os homens nascem na terra desde a fundação do mundo até agora, sendo pó. Enquanto perguntam sobre a divindade, quem ele é e como é, não encontraram. Agora, os mais sábios entre eles especularam sobre o mecanismo que comanda o universo e seu movimento, mas seus estudos não alcançam a verdade. É dito que a ordem é dirigida de 3 maneiras, por todos os filósofos, e, portanto, não há acordo entre eles. Para alguns deles, dizem sobre o mundo que ele é autoconduzido. Outros, que é a providência que o dirige. Outros, que é o destino. Mas não é nada disso. Novamente, das 3 vozes que acabei de mencionar, nenhuma está perto da verdade e elas são criação do homem. Mas eu, que vim da luz infinita, estou aqui, pois conheço a luz, para poder falar-lhes sobre a natureza precisa da verdade, pois tudo o que vem de si mesmo é uma obra poluída, já que é autocriado. A providência não tem sabedoria. O destino não discerne, é cego, mas a você é dado saber, e todo aquele que for digno do conhecimento receberá, aquele que não foi gerado pela semeadura de esfrega impura, mas pelo primeiro que foi enviado, pois ele é um imortal no meio dos homens mortais. Capítulo 3. Somente o Salvador nos ensina a verdade. Mateus disse-lhe: "Senhor, ninguém pode encontrar a verdade a não ser através de ti, portanto, ensina-nos a verdade." O Salvador disse: "Aquele que é inefável e indescritível. Nenhum dos poderes, nenhuma autoridade regentes dos céus, nem qualquer criatura desde a fundação deste universo até agora, o conheceu, exceto ele próprio, e qualquer pessoa a quem ele deseja se revelar. Eu vim daquele que habita com a primeira luz, Armozel, e de agora em diante, eu sou o grande Salvador imortal e eterno, o Salvador. Agora ele é eterno, não tendo nascimento, pois todo aquele que tem nascimento perecerá. Ele é não gerado, não tendo começo, para todo aquele que tem começo tem fim. Já que ninguém o governa, não é governado por nenhum governante, ele não é nomeado por um regente, pois quem tem nome é criação de outro. Ele é inominável. Ele não tem forma humana, porque quem tem forma humana é a criação dos arcontes. E ele tem uma aparência própria, não como o que você viu e recebeu, mas uma extraordinária aparência que é mais esplêndida e que ultrapassa todas as coisas, incluindo a visão magnífica deste universo. Ele olha para todos os lados e vê a si mesmo. Já que é infinito, ele é sempre incompreensível. Ele é imperecível e não tem semelhança com nada. Sua bondade é imutável. Ele é perfeito. Ele é eterno. Ele é abençoado. Enquanto é desconhecido, ele se conhece permanentemente. Ele é incomensurável. Ele é insondável. Ele é perfeito,
sem defeito. Ele é abençoado pela imperecibilidade. Ele é chamado de Pai do universo do todo. Capítulo 4. Como antepassado aparece aos perfeitos. Filipe disse: Senhor, como então ele apareceu aos perfeitos? O Salvador perfeito disse: antes da existência de tudo que está visível, a majestade e a autoridade do Pai estavam presentes neles, visto que ele abrange o conjunto das totalidades, enquanto nada o envolve. Pois ele é mente total, empenhada em pensamento e consideração e reflexão e racionalidade e poder. Todos os perfeitos também têm estes poderes. Eles são igualmente as fontes das totalidades. E toda a sua raça, do princípio ao fim, estava em sua presciência, a do Pai infinito e não gerado. Capítulo 5. O Salvador vem do infinito para revelar. Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, como os perfeitos surgiram e por que eles se tornaram visíveis. O Salvador perfeito disse: eu vim do infinito para tornar estas coisas visíveis para vocês. O Espírito que era o gerador, já que ele tem o poder criador e a natureza de um doador de vida. Eles surgiram para que a grande riqueza que estava escondida dentro dele tinha necessidade de autorrevelação. Por causa de sua misericórdia e de seu amor, ele sozinho desejou gerar vida de si mesmo, para compartilhar e desfrutar de sua bondade com ela. Em troca, esta bondade foi concedida a outros espíritos da geração inabalável, progenitora de corpos e frutos, glória e honra, compartilhando de sua imperecibilidade e graça infinita nos aeons eternos, a fim de que este grande tesouro imperecível do Deus autogerado pudesse ser revelado. Ele é o Pai de todos os seres imperecíveis e daqueles que viriam a existir depois. Mas eles ainda não haviam sido revelados ao universo de visibilidade. Agora, existe uma grande variedade entre os imperecíveis. Ele gritou, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir sobre os seres do infinito, ouça. E eu tenho me dirigido aos que estão acordados. Ainda assim ele continuou e disse: tudo o que veio do perecível perecerá, pois veio do perecível. Mas o que veio do imperecível não perece, mas se tornará imortal. Então, muitos homens se perderam porque não conheceram essa diferença e eles morreram. Capítulo 6. Como vamos saber o infinito? Maria disse-lhe: Senhor, então como vamos saber isso? O Salvador perfeito disse: eleve a tua mente até os limites do universo visível, então inicie sua jornada dentro do reino infinito de luz, e a própria fonte do pensamento te revelará como a fé no reino invisível, que pertence ao Pai não gerado, pode ser encontrada através do domínio visível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor do universo, o Pai do todo, é mais corretamente chamado de antepassado. O Pai é progenitor daqueles que serão criados, mas já que ele não tem começo, é chamado de antepassado. Observando a si próprio como se ele estivesse olhando dentro de um espelho paralelo que reflete uma imagem infinita, ele apareceu semelhante a si mesmo, mas seu reflexo se manifestou como alto Pai divino e como defrontante daqueles sendo defrontados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele é de fato da mesma idade do antepassado que é a luz antes dele, mas não tem o mesmo poder. E depois foi revelada toda uma multidão de seres dinâmicos inumerável, gerados por si mesmos, iguais em idade e poder, existindo nos reinos celestes em glória incontáveis, cuja raça é chamada de a geração sobre a qual não há reino, a quem vocês mesmos são descendentes desses seres. E toda aquela multidão sobre a qual não há reino é chamada de filhos do Pai não gerado, o unigênito, Deus, Salvador, Filho de Deus, cuja semelhança existe dentro de vocês. Agora ele é o incompreensível, que é pleno de glória sempre imperecível e alegria inefável. Todos os que pertencem a ele, repousam nele, sempre regozijando-se na alegria inefável, glória imutável e júbilo incomensurável dele. Isso nunca foi ouvido ou conhecido entre todos os aeons e seus mundos até agora. Capítulo 7. Como a imagem do homem foi revelada. Mateus disse-lhe: Senhor, Salvador, como foi revelado o homem? O Salvador perfeito disse: eu quero que você saiba que aquele que apareceu no infinito antes da existência deste universo, Pai autodesenvolvido, Pai autoformado,
sendo repleto de luz brilhante e inefável. No início, quando ele decidiu que sua imagem se tornaria um grande poder, imediatamente a essência, o início daquela imagem e luz, revelou-se como homem andrógeno imortal, o Salvador. Mais tarde, tomando a imagem dele, os regentes do caos criariam o homem mortal. Através desse homem andrógeno imortal, o Salvador, os seres gerados no mundo podem alcançar sua salvação e despertar do esquecimento através do intérprete que foi enviado para auxiliá-los, e que permanecerá com vocês até o final da pobreza causada pelos ladrões. E a consorte do homem andrógeno imortal é a grande Sofia, que desde o início foi destinada para a união com o homem andrógeno imortal pelo Pai autogerado. Dessa união, representando o primeiro, surgiram divindade e reino, e também o Filho primogênito, para a glória do Pai, que é chamado de homem, Alto Pai. E ele criou um grande anjo, Aion Eterno, cujo nome é Ogdoa de oitavos céus, para sua própria majestade. Ele recebeu grande autoridade para governar nos aeons inefáveis que estão acima do universo da pobreza. Daquela luz e do espírito trimasculino, que é o de Sofia, sua consorte. Ele criou deuses e anjos, e arcanjos, multidões incontáveis para o séquito. E o espírito de sabedoria de Deus originando divindades e reinos. Portanto, Ogdoad é chamado de Deus dos deuses e Rei dos reis e Senhor dos senhores. O primeiro homem tem sua mente única, dentro do pensamento, assim como o pensamento, protenoia, pois ele é consciência, reflexão, racionalidade e poder. Todos os atributos que os seres eternos possuem são perfeitos e imortais. Em relação à imperecibilidade, eles são de todos iguais. Mas, em relação ao poder, eles são diferentes, como a diferença entre pai e filho, o filho e pensamento e os restantes. Como eu disse antes, entre as coisas que foram criadas na eternidade, o mônada, união, está em primeiro lugar. E depois de tudo, tudo o que foi revelado foi gerado do poder do primeiro homem. E do que foi criado, apareceu tudo o que foi elaborado, do que foi elaborado apareceu o que foi formado, do que foi formado, o que foi nomeado. Assim está explicada a diferença entre os não gerados dos gerados do começo até o fim. Capítulo 8 Homem e Filho do Homem. Com qual deles, este está relacionado? Então Bartolomeu disse-lhe, como é que ele foi designado no Evangelho Homem e Filho do Homem? Com qual deles, então, este Filho de Deus está relacionado? O santo disse a ele, eu quero que você saiba que o primeiro homem que gera Adamas é chamado de gerador, Deus, mente auto-aperfeiçoada. Ele refletiu com a grande Sofia, sua consorte, e revelou seu filho primogênito e andrógeno. Seu nome masculino é primeiro gerador, primogênito, filho de Deus. Seu nome feminino, primeira geradora, primogênita, Sofia, mãe do todo o universo. Alguns a chamam de amor. Agora, o primogênito é chamado de Jesus Cristo. Visto que tem autoridade de seu Pai, ele criou uma multidão de anjos do Espírito e da luz sem número para o séquito. Capítulo 9 Aquele que se chama homem e a sua glória. Seus discípulos disseram-lhe, Senhor, revela-nos aquele que se chama homem, para que também possamos conhecer a magnitude da sua glória. O Salvador perfeito disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Pai primeiro gerador é chamado de Pigera Adamas, Adão, olho de luz, porque ele veio da luz resplandecente. Seus santos anjos sagrados, são indescritíveis, inefáveis e sem sombras, para sempre se regozija com alegria em suas habilidades de raciocinar e seus brilhos, que eles receberam de seu Pai. Toda a soberania, Aions, do Filho do Homem, que é chamado de Filho de Deus, está cheio de alegria indescritível, inefável e sem sombras e júbilo imutável, eles regozijam em sua glória imperecível, que nunca foi ouvida até agora, nem foi revelada para eons do caos, e os seus mundos que vieram depois. Eu vim do autogerado e da primeira luz infinita, para que possa revelar tudo a vocês. Capítulo 10 Como eles desceram das invisibilidades imortais para o mundo que morre. Novamente, seus discípulos sagrados disseram,
diga-nos claramente como eles desceram dos aeons imortais e invisíveis para um mundo cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito disse, o homem imortal perfeito consentiu com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino é Salvador, genitor da raça perfeita, o Salvador. Seu nome feminino é Sofia, geradora do todo. Alguns chamam de Pistis. Todos os que vêm para este mundo, vêm como uma gota da luz e são guardados pela luz e foram enviados por ele, para o universo do Arconte, para que sejam moradores dele, o Salvador, aqui, e possam revelar para a humanidade sobre a existência dos grandes aeons sagrados, e dos seres eternos e inefáveis que habitam na luz infinita. Mas, por causa do vínculo do esquecimento que acomete todos os que nascem no mundo, eles foram reprimidos, pois, prendiam a vontade de Sofia, de que a verdade, o assunto, pudesse ser revelado através deles para o mundo da pobreza, ou seja, sobre a arrogância, a cegueira e a ignorância dos regentes do caos. Mas eu vim dos grandes aeons celestiais pela vontade direta da grande luz majestosa. Eu, o Salvador, que escapei desse vínculo da escravidão da atmosfera, cortei a obra dos ladrões, despertei aquela gota que foi enviada pela vontade de Sofia, para que cada um possa gerar muitos frutos através de mim, e seja aperfeiçoado para que nunca mais sejam defeituosos, e então se una ao Pai através de mim, o grande Salvador, para que esta glória seja revelada, e a Sofia também possa ser justificada em relação a esse defeito, para que seus filhos não se tornem novamente defeituosos, mas possam alcançar honra e glória e subir até seu Pai, e conhecer as palavras de luz masculina. E vocês foram enviados pelo Filho, que veio, para que vocês recebessem a luz e se afastassem do vínculo do esquecimento e do poder das autoridades, a fim de que o mal nunca mais voltasse a aparecer por vossa causa, isto é, o esfregar impuro que vem a partir do fogo temível de sua parte carnal. Pise sobre as intenções maliciosas deles. Capítulo 11. Quantos são os aeons? Então Tomé disse a ele, Senhor, Salvador, quantas são as dimensões superiores, aeons, que ultrapassam os céus do caos? O Salvador perfeito disse, eu te louvo porque você pergunta sobre os grandes aeons eternos, pois suas raízes estão no infinito. Agora, quando aqueles que eu descrevi anteriormente foram revelados, o Pai autogerador logo criou 12 aeons para a glória e acomodamento do séquito de 12 anjos. Todos estes são perfeitos e bons. Então apareceu o defeito da mulher, que resultou no surgimento deste universo e seus regentes. Tomé continuou, quantos são os aeons dos imortais, a partir do infinito? O Salvador perfeito disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dimensional, aeon, principal é aquele do Filho do Homem, primeiro progenitor que é chamado de, o Salvador, que apareceu. O secundário, aeon, é o do homem Adão, olho de luz, que é chamado de primeiro gerador, e de o grande Salvador, genitor da raça perfeita. Em seguida vem o dimensional, aeon, dos filhos dele, a geração sobre a qual não há reino. Aquilo que os envolve é o aeons do Deus infinito eterno, o aeon autogerado dentre os aeons. E todos os imortais que eu descrevi acima estão incluídos nele, o aeons acima do sétimo, o oitavo céus, o Gidode, que surgiram por causa de Sofia, que está no primeiro aeon. Agora, o homem imortal revela as altas dimensões celestiais, aeons, e poderes e reinos, e dando autoridade a todos os seres que aparecem neles, para que eles pudessem exercitar suas capacidades de forma ilimitada, acima daqueles que estão no caos. Pois estes concederam uns com os outros e revelaram toda a magnificência, do próprio Espírito, luzes numerosas que são gloriosas e incontáveis. Estes foram chamados em ordem, ou seja, o primeiro aeon, o segundo e o terceiro. O primeiro foi chamado de união e repouso, cada um tem seu próprio nome, e o terceiro aeon foi denominado Assembleia, pela enorme multidão que surgiu e se revelou de uma só vez. Por conta das multidões se reunirem e se unificarem, nós as chamamos de Assembleia do Oitavo Céus. Sendo andrógeno era denominado em parte como masculino e em parte como feminino.
O contingente masculino é chamado de assembleia, enquanto o contingente feminino é chamado de vida, para que pudesse ser demonstrado que todas as dimensões celestiais, aeons, de uma mulher, a mãe, vieram à vida. E cada um recebeu seus nomes, desde o princípio. Pois a partir de sua concordância com seu pensamento, os poderes logo apareceram, chamados de deuses, e os deuses dos deuses de sua sabedoria revelaram deuses, e os deuses de sua sabedoria revelaram senhores, e os senhores dos senhores de seus pensamentos revelaram senhores, e os senhores de seu poder revelaram arcanjos, os arcanjos de suas palavras revelaram anjos, deles, aparências apareceram, com estrutura e forma e nome para todos os aeons e seus mundos. E os imortais, que acabei de descrever, todos têm a autoridade do homem imortal, que é chamado de silêncio, porque ao refletir sem falar toda a sua própria majestade foi aperfeiçoada. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou um grande reino na Assembleia do Oitavo Céus, e tronos, e templos e firmamentos para suas próprias majestades. Pois todos estes vieram pela vontade da Sofia, a mãe do todo o universo. Capítulo 12 Daqueles que estão nas eras. Então os santos apóstolos disseram-lhe: Senhor, Salvador, fala-nos daqueles que estão nas altas dimensões celestes, aeons, pois é necessário que perguntemos sobre eles. O Salvador perfeito disse: Se você perguntar sobre qualquer coisa, eu te direi. Eles criaram multidões inumeráveis de anjos, miríades incontáveis, para seu séquito e sua glória. Eles criaram espíritos virgens chamados as inefáveis luzes celestes imutáveis que surgiram instantaneamente. Pois eles foram criados perfeitos apenas pela força da vontade, propósito, não tem doença nem fraqueza. Deste modo os aeons foram completados rapidamente com firmamentos, mundos, e céus partilhando da glória do homem imortal e da Sofia sabedoria, sua consorte. Tomando como modelo a estrutura e organização desses grandes reinos superiores, foi feita a cópia para a criação dos céus e caos e mundos inferiores, que surgiram posteriormente com suas criaturas. Ao contrário dos que estão no caos, os eternos habitam na luz que brilha sem sombra, e alegria que não pode ser descrita e júbilo inexprimível. Todos estes espíritos se deleitam constantemente na estabilidade de suas glórias imutável e no repouso incomensurável. Os aeons do caos e todos os poderes que surgiram mais tarde não têm sequer noção de tal glória, felicidade e repouso desta maravilha. Agora, tudo o que acabei de dizer a vocês, eu disse para que vocês possam sair daqui e brilhar em luz acima deles. Capítulo 13 De onde vêm os discípulos, para onde vão e o que devem fazer aqui? Maria disse-lhe: Santo Senhor, de onde vêm os teus discípulos, para onde vão e o que devem fazer aqui? O Salvador perfeito disse a eles: Eu quero que vocês saibam que a grande Sofia, a mãe do todo o universo e consorte do Pai eterno, desejou formar um reino sozinha, sem o consentimento do seu consorte masculino. Então as vidas das criaturas originaram apenas pela vontade mediadora do Pai do todo, para que a bondade inimaginável do Pai pudesse ser revelada secretamente. Ele criou uma barreira espiritual entre os imortais e a criação dos mortais do universo que foi formado depois. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os aeons do caos. O defeito da mulher se tornou evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os aeons, que se tornou uma cortina do espírito. Do alto reino celestial os aeons acima das emanações da luz, como eu já disse, uma gota da luz e do espírito desceu para as regiões inferiores, o caos. Para que suas formas modeladas humanas pudessem ser criadas de a partir daquela gota pelo calor da respiração da grande luz. Pois é um julgamento contra ele, o arconte gerador, que é chamado de Eldabaoth, do qual os poderes do caos foram originados. Essa gota do espírito que havia sido soprado, habitou dentro do corpo mortal, junto com uma alma vivente proveniente da respiração dos arcontes que estava murcha e adormecida por conta da ignorância na alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida com a respiração, sopro, da grande luz do homem imortal,
e adquiriu a consciência espiritual. Então nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estão no mundo do caos, e eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos pela intercessão do homem imortal, quando seu fôlego foi soprado dentro deles. Isso aconteceu pelo intermédio da Mãe Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que seja um julgamento contra os ladrões. Quando eles terminarem este trabalho, o Pai imortal os reconhecerá pelo sopro daquela respiração e os dará boas-vindas com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito, eles não são capazes de tomar esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai imortal. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o número de seres formados se complete e o tempo do caos seja concluído, isto é, quando o tempo determinado pelo grande anjo estiver completo. Agora eu te ensinei sobre o homem imortal e soltei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei os portões dos impiedosos nos domínios deles em sua presença. Eu humilhei suas intenções maliciosas, e todos foram envergonhados e se levantaram da ignorância deles. Por causa disso, então, eu vim para este mundo, para que eles possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, assim como no princípio da forma original, para que vocês possam produzir muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, na inefável alegria e glória e honra e graça do Pai do universo do todo. Quem, então, conhece o Pai em conhecimento puro e verdadeiro partirá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas, os que o conhecem defeituosamente irão desviar-se para o Deus defeituoso, as autoridades e para fora da Assembleia e não alcançarão repouso no oitavo céus, aeons. Agora, quem conhece o Espírito imortal de luz em silêncio, na sabedoria e consentindo com a verdade, me traga sinais do invisível, e ele se tornará uma luz no espírito do silêncio. Quem conhece o Filho do Homem no conhecimento e no amor, me traga sinais do Filho do Homem, para que possa subir para as moradas sagradas com aqueles da Assembleia nos aeons do oitavo céus. Eis que vos revelei o nome do Perfeito para vocês, e toda a vontade da Mãe dos Santos Anjos, para que a multidão dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, para que apareça nos aeons dos infinitos, juntos daqueles que vieram a estar na riqueza insondável do grande Espírito invisível, para que todos possam partilhar de sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos aeons que não têm reino sobre ele. Eu vim, o primeiro que foi enviado, para que eu possa revelar a você aquele que existe desde o princípio, por causa da arrogância do arconte gerador e seus anjos, pois se dizem deuses. Eu vim removê-los de sua cegueira, para poder contar a todos sobre o Deus inefável que está acima do universo. Portanto, pisem em seus túmulos, humilhem suas intenções maliciosas, quebrem o comando deles substituindo com o meu controle. Eu dei a vocês autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar em seus poderes com seus pés. Estas são as coisas que o bendito, o Salvador, disse, e ele desapareceu deles. Então, todos os discípulos ficaram em grande e inefável alegria no espírito, daquele dia em diante. E seus discípulos começaram a pregar o Evangelho divino, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém.